Opa, meu povo, e viva São João, São Pedro, São Paulo e todos os santos, né? Oh, minha gente, eita saudade que eu tô de uma sala de aula, eu tô já surtando, né? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto falar, né, sobre educação e sociedade, a instituição escolar, né? Eu amei o tema, né, porque eu amo escola. Então, nós vamos ver a importância da escola, né, na vida social, cultural, educacional, estrutural de um ser humano, né? Eu vou começar com essa pergunta para vocês. Escola, espaço de reprodução ou de emancipação social? Na escola, a gente só vai reproduzir, né, o que aprende, ou na escola eu vou ganhar liberdade, não é? Através do conhecimento, né? Emancipação é liberdade, né? Através do conhecimento de, como é que eu posso falar essa liberdade em todos os sentidos, mas a liberdade que eu falo de expandir, né? Essa pergunta cada um vai responder da sua maneira, não é? Será que a escola é só um espaço de reprodução? Se a gente olhar direitinho, no período, né, da Revolução Industrial, no período que a escola surgiu para ditar padrões e regras, ela era só um espaço de reprodução de regras, condutas e etc. Mas, se você vê hoje, a escola é um espaço de emancipação social, uma liberdade social onde a gente aprende a ter, a respeitar o outro, a conhecer, não é? Eu morro de falar, minha função social como educadora não é só passar conhecimento de história, sociologia, do que for não. Minha função social é despertar em você um ser crítico, que passa a questionar e a reivindicar os seus direitos. E a gente só tem isso através do conhecimento, não é? Então, vamos aí, né? A escola é uma instituição social que propicia, para além da transmissão dos conhecimentos historicamente acumulados, a convivência com a diversidade étnica, de gênero, de opinião e etc. O que eu acho bom nas escolas, né, contemporâneas, nas escolas atuais, é a mistura, né? A mistura é como se tivesse dentro de um potezinho, um espaço, vários serzinhos, cada um com uma ideologia diferente, com um gênero diferente, com uma opinião diferente, onde a principal coisa para mim na escola, a palavra-chave para mim, sociedade, se chama respeito. Onde você aprende a respeitar a opinião do outro, aprende a respeitar o modo de viver do outro, não é? Não é porque sua opinião é diferente que eu preciso te desprezar, não. Sua opinião é diferente, eu preciso o quê? Te respeitar, né? E a escola ela vai proporcionar isso, não é? Onde a gente aprende a ter conhecimento, não é? Lembra a primeira instituição que você sai, né, da família para conviver, onde você vai conviver a maior parte do seu tempo, não é? E antigamente as crianças eram mais tarde para a escola, hoje vão bem cedinho para a escola. E a escola sempre vai estar ali. Eu acho que é um dos maiores vínculos que tem, é o escolar, né? Tirando a família, é o escolar. Porque quando você termina o ensino médio, vai para uma faculdade que é uma escola, né? Só vai para uma faculdade, depois você vai ter seus filhos e etc. E vai continuar dentro da escola acompanhando aquela geração. Então, é uma das instituições, né, persistente na nossa vida. Quando nos referimos ao caráter socializador da instituição escolar, temos de compreender, para além da incorporação de hábitos e padrões de comportamentos sociais, a relação com as pessoas à nossa volta e com aquelas que consideramos diferentes de nós. Minha gente, eu costumo falar que é muito fácil a gente conviver com pessoas que têm opiniões igual à nossa. Agora, a gente conviver com pessoas de opinião totalmente diferente da nossa e a gente aprender a respeitar é um exercício diário, não é? E a escola tem isso.
A escola, né, a instituição, eu tiro pelo Padre Viana para mim. O Padre Viana para mim é minha segunda família. Né? Eu estou no Padre Viana há 15 anos, né? Pretendo ficar mais 15, né? Sair dali velhinha, enrugada, falta pouca coisa, mas eu pretendo. E lá os maiores vínculos que eu tenho na minha vida, eu construí no meu trabalho, né? Na minha escola, um ambiente que eu escolhi, né, para exercer minha profissão com amor e dedicação. Então é muito gratificante vocês, alunos, quando se deparam com professores entusiasmados, motivados, não é? De assistir aula. A mesma coisa é gratificante para o professor quando ele passa a conviver com alunos que motiva você. Motivar, minha gente, não é a questão de chegar com presente, motivar é uma simples palavra. Não é? A gente fica recebendo, infelizmente, de uma minoria de alunos, né, nesse período de pandemia, elogios, porque nós estamos nos virando nos 30, não é? Sem mentira nenhuma. Quem achou que o nosso trabalho iria diminuir, meu amor, me desculpe. Né? Eu tô já fazendo aquela música Bob Esponja, bunda quadrada, porque depois que senta numa mesa, você não levanta mais não, e não dá conta, cara. Não é porque é muito aluno, é muita coisa. E com o maior prazer a gente vira madrugada, como sempre virou. Né? Só que a gente precisa também de mais motivação. Os profissionais da área da educação. Não é? Então, a escola é um espaço marcado tanto pela diferença como pela contradição. Vivemos em uma sociedade, por vezes, intolerante, preconceituosa e violenta em relação àqueles que fogem aos padrões de comportamento, aos modos de aceitação social. E temos a tendência de reproduzir as práticas sociais vivenciadas diretamente. Obviamente, a escola, como instituição pertencente à sociedade, também é marcada pelos conflitos, pela reprodução de práticas discriminatórias, pela intolerância e até mesmo pela violência. A escola não foge disso, não é? Eu costumo falar muito assim, os filhos são reflexo do que tem dentro de casa, mas também, né, o ambiente que ele vive, a personalidade também já contribui, né? Mas na escola a gente passa a ter opiniões diferentes, conviver com pessoas diferentes, e a gente passa eu costumo falar que desde as linhas navegações não havia só a troca comercial, havia a troca cultural. Então, na escola, a gente tem a troca cultural. Eu me surpreendo muito com a atitude de vocês. Vocês acham que somos nós, professores, que estamos só para ensinar a vocês? Não, minha gente. Todo dia eu aprendo com vocês. Aprendo um pouquinho. Não é? Aprendo a observar, aprendo eu conheço, não é? Eu que acompanho vocês do 6º ao ensino médio, eu vejo todo o processo de amadurecimento de vocês, né? E vou observando. E vai criando um vínculo que, para mim, um professor não é só aquele que chega e taca conteúdo, não. É aquele que cria um vínculo de amor e respeito com o seu aluno, não é? Então, como é que eu posso falar? A gente também aprende com vocês, não é? A gente, além de passar conhecimento, também vamos absorvendo tudo de vocês, né? Quantas coisas de tecnologia que eu não sei e muitos alunos orientam, ajuda. Né? Porque vocês são bem mais modernos nisso do que eu, né? Que sou uma velha do tempo da máquina datilografar. Mas isso é escola. Escola é isso, é essa troca, né? Que é tão gostosa, que está fazendo uma falta danada para a gente. Né? Uma expressão da reprodução da violência na escola é o bullying. Termo derivado da palavra em inglês bully, valentão, que se caracteriza pela prática recorrente de atos de intimidação e de ameaças, assim como de violência física e psicológica imposta a determinados indivíduos. Gente, aqui é alergia, viu? Esse clima. O que os leva à condição de sujeição e isolamento. No bullying, há um desequilíbrio de poder entre o agressor e vítima, e o agressor necessita afirmar sua força ou influência diante dos demais, sendo motivado por um pré-julgamento ou premonição do outro. Minha gente, quantas brincadeirinhas sem graça a gente vê na escola. Mas quantas atitudes diferentes a gente também vê bonita em vocês. Eu fico falando aqui, fico tentando recordar
coisas que a gente aprende com vocês, não é? Mas o juiz não está muito bom para estar recordando nada, não. Mas, infelizmente, né? E eu fico pasmo quando eu vejo o aluno tirando brincadeirinha de mau gosto com um colega na intenção de machucar mesmo. Porque às vezes tem aquele que tira só por zombar mesmo, mas tem aquele que tem no fundo tem maldade no que fala, não é? Então, desde antigamente, sempre existiu, né? Só que agora vieram desse termo, né? Valentão, que fica, quantas crianças não sofrem com isso, tanta questão psicológica. Eu sofri como qualquer criança, mas eu não estava nem aí, né? Sempre fui muito magra, né? Me chamavam de Oliver Palito, né? Também, e isso me machucava. E quando eu fui ficando adolescente, eu vendo minhas amigas todas pôr um corpão, né, pernona e tal, e eu não tinha, sempre fui magrinha. E chegou ao ponto de eu usar uma leg e botar uma calça por cima para ver se criava alguma coisa, viu? Olha aí, Gabi, o absurdo, Livinha. Mas é coisa que eu quero passar para vocês, que tire como uma lição. E eu não me sentia bem. Aí um dia eu pensei, nossa, cara, se uma pessoa tiver de gostar de mim, né, ela vai gostar pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, né, fisicamente. E eu passei a me aceitar, não é? E quantas vezes a gente não precisa se aceitar para que o outro também aceite a gente, não é? A gente não precisa estar fugindo da nossa realidade e tentando viver um padrão de beleza que a mídia impõe, né? Então, é tão bom a gente aprender. Eu acho tão lindo quando eu vejo vocês que tem amizades que surgiram, não é? Tem amizade que surgiram na escola, que é para a vida toda que vocês tiveram aí, né? Então, a gente precisa criar mais laços de amizade, não laços de inimizade, principalmente na escola, né? O ventilador tá só balançando aqui. A escola, portanto, tem o papel de oferecer aos alunos uma formação humana e ética, de modo que aprenda a conviver com as diferenças, observe no outro as semelhanças e compreenda e respeite o que os diferencia. É possível a construção de um ambiente escolar que valorize a cooperação mais que a competição e que permita o livre diálogo e o enfrentamento dos problemas escolares. Sim, não é? Por isso que em sociologia a gente sempre busca fazer projetos para tirar vocês da zona de conforto, não é? Tirar vocês do ambiente escolar, de uma escola particular, onde a gente tem todo o recurso e a gente passa a conviver com pessoas que não têm esses recursos, não é? E a passar a valorizar. A minha intenção sempre é essa, nossa, é agradecer o que eu tenho, né? E ver se eu posso fazer o diferencial, né? Eu não preciso, galera, ser um médico riquíssimo para poder ajudar alguém. Não, eu posso ajudar alguém e eu simplesmente não tendo nada. Porque ajudar não é só dar a questão financeira, mas é dar um abraço, tantas coisas, não é? Que a gente passa a se tornar pessoas melhores. A gente acha que quando a gente ajuda alguém, a gente está ajudando aquela pessoa. Não, a gente está ajudando a si mesmo, a se tornar melhor como pessoa, né? Então a escola tem essa função, né? As aulas de sociologia têm essa função, da gente sair da nossa zona de conforto, não é? Do nosso ambiente escolar e descobrir outros ambientes que necessitam de inúmeras coisas, não é? E o principal delas é o amor. Pensar uma instituição escolar em que haja ampla participação e o diálogo dos seus membros significa formar os indivíduos para o exercício da cidadania. Cidadania não significa meramente usufruir do voto nas eleições. Ser cidadão significa agir criticamente e coletivamente em prol do bem público, o que significa participar ativamente das decisões tomadas na escola, na comunidade, na praça pública, na cidade ou na nação. Quando agimos em favor do bem público, preocupamos-nos com a coletividade e não apenas com o interesse pessoal. Todo mundo pensa que cidadania é só ir lá e votar. Cara, eu queria tanto que o voto não fosse obrigatório, para a gente aprender a dar o próprio valor ao voto, não é? Porque você só ia lá se você quisesse, né? Na realidade não ia ninguém, mas você só ia lá, né?
Alessandra, não por obrigação. Você iria lá, lógico que é uma cidadania, procurar alguém que fosse lhe representar. Mas a gente tem que pensar em cidadã, aquela pessoa que vai sempre lutar, não só pensando no seu interesse individual, mas no interesse coletivo, não é? Uma das coisas que eu mais admiro nos homens primatas, né, nos nativos, é o espírito de coletividade que nós não temos. Né? E uma coisa assim, minha gente, é da gente. Né? Vamos deixar que nunca foi egoísta atirar a primeira pedra. Né? Todo mundo já foi egoísta e a gente pratica, mas errar é humano. Agora, permanecer no erro é que não é. Né? Então, a escola ela busca isso. É tanto conhecimento, é tanta coisa, né, que você passa quando você sai da instituição escolar, né, do ensino médio. Quando eu cruzo alunos, tia, bem que tu dizia, quando eu cruzo com alguns alunos que eu ia sentir saudade da escola, poxa, eu não tô com saudade da escola, é bom demais, tia. O ambiente escolar é perfeito, né? É comum ouvirmos reclamações a respeito da corrupção, da ausência de ética na política de nosso país. Mas, em geral, as pessoas não tendem a pensar que a ética não é algo que se constrói, do dia para a noite, mas um processo de aquisição por meio da educação. A escola, portanto, pode contribuir com a formação cidadã dos indivíduos, no sentido de que eles passem a se considerar parte de uma coletividade e membros ativos no processo de decisões políticas em diferentes níveis. Ontem, assistindo jornal, que eu sou uma formiguinha para jornal, né? Eu amo jornal. E eu vi uma cena muito bonita, muito rara e muito digna, né? Porque você vendo num período desse, de pandemia, onde a gente vê as pessoas passando necessidade mesmo e uma tendência é só piorar, a minha maior aflição é porque só vai piorar. Né? Não tem como a gente melhorar isso, infelizmente. Por enquanto, né? E tanta gente pegando aí... eu ouvi, né? Que eu tô escutando as coisas e aprendendo a ficar calada, porque se eu fosse falar o que eu penso, meu Deus, vocês iam me visitar lá no Torão, deixar merenda pra tia, tava presa. E eu vendo tanta gente que não precisa do auxílio emergencial do governo e recebendo, né? E eu vi pessoas dizendo assim, mas todo mundo tá recebendo, você é todo mundo? Não, né? E eu vi um professor, lógico, professores nós somos sofredores compartilhamos todas as necessidades, e eu vi um professor que quando olhou na conta dele, ele não fez o cadastro, caiu o auxílio, né? E ele procurou uma rede de televisão para poder devolver o auxílio. Olha que lindo, porque ele disse que o salário dele já era o suficiente, né? Que ele não queria o que não era dele. E ele queria repassar para um monte de gente que realmente precisa e não está recebendo. Né? Então isso é uma pessoa, não é porque seja um professor, qualquer profissão que a gente vê, né? É uma pessoa que através da educação construiu um caráter belíssimo, né? Eu fico assim, são essas pequenas atitudes que ainda faz a gente ter esperança na humanidade, né? Porque tem hora que eu digo assim, Deus, leva logo tudo, porque o bicho está pegando. É uma falta de empatia, de amor, de tanta coisa, né, com o ser humano, que quando eu vejo pequenas atitudes, até de vocês, meus alunos, que eu fico assim, bestificada, olhando e dizer, meu Deus, obrigado por poder ver isso, porque eu não só quero ver coisa ruim, né, eu quero ver coisas boas que alimentem o meu ser. Então a escola procura isso, né? A instituição escolar, ela procura emancipar você da liberdade, uma liberdade social da qual você saiba aproveitar. E aproveite na questão do bem coletivo, não na questão do bem individual, viu? Então, galerinha, vamos dar continuidade, porque você já tinha terminado, viu? Evidentemente, a formação cidadã das pessoas colaboraria para a eliminação do individualismo exacerbado, da falta de compreensão e de intolerância, do preconceito e também para a convivência pacífica dos indivíduos nos espaços comuns, como no trânsito, na escola, no transporte público e na vizinhança. Portanto, pensar a escola como um fator de transformação social significa que toda a comunidade escolar, professores, pais, alunos e funcionários, devem assumir o compromisso de envolvimento e participação na construção de uma escola democrática.
pura verdade, não é? Os pais, eles precisam ser bem mais ativos na formação dos seus filhos, não é? Hoje em dia, muitas vezes a gente está deixando essa formação para um celular. E o celular, para coisa ruim, ele não existe igual não, né? Então, precisa todo mundo se unir para tentar transformar. E a minha esperança é que, após a pandemia, nós podemos ser seres humanos melhores, né? Com mais empatia, amor, caridade, solidariedade, compreensão e respeito, né? Agora terminou. Um cheiro!